Esta mensagem que você ouvirá agora foi ministrada em um dos nossos cultos, realizados na Igreja Presbiteriana Renovada Independente de Arapongas. Esperamos que você seja edificado através dela. Que Deus abençoe você e a sua família. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 15. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 15. Nós vamos ler a partir do verso de número 12 até o verso de número 23, para a nossa meditação aqui nesta noite. No final, nós estaremos orando aqui pelos enfermos, né? Se tiver algum irmão também que queira testemunhar, né? Fique no jeito aí, no final a gente abre a oportunidade também para os irmãos que queiram testemunhar. 1 Coríntios 15, a partir do verso 12, diz assim a palavra de Deus: Ora, se prega que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como dizem alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos. E se não há ressurreição de mortos, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã nossa pregação e também é vã a vossa fé. E assim somos também considerados como falsas testemunhas de Deus, pois testificamos de Deus que ressuscitou a Cristo, ao qual, porém, não ressuscitou, se na verdade os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Se esperamos em Cristo só nessa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, e foi feito as primícias dos que dormem. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Mas cada um por sua ordem: Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Amém. Podei-vos assentar. Glória a Deus. Os irmãos se lembram que nós estamos falando aqui, né, sobre a afirmação de Jesus, que disse: tudo é possível ao que crê. E quando Jesus disse essas palavras, irmãos, ele disse a um pai que estava com um filho possesso por um espírito maligno. E Jesus disse para ele: tudo é possível ao que crê. E aquele pai creu, e Jesus deu libertação para o seu filho ficou curado. Nós vimos também que Jesus curou 2 cegos que vieram clamando a Jesus, e Jesus disse para eles, perguntou para eles: vocês creem que eu posso fazer isso? E eles disseram: nós cremos. E porque eles creram, eles foram curados da cegueira. Nós vimos também que Jesus ressuscitou a filha de Jairo. Jairo estava clamando a Jesus porque sua filha ainda estava doente. Mas quando Jesus estava indo para a casa de Jairo, os amigos de Jairo vieram dizer para ele: olha, sua filha já morreu. Mas Jesus disse para ele: não temas, Jairo, crê somente. E Jairo creu, e Jesus foi na casa dele e ressuscitou a filha dele. Nós vimos aqui na semana passada, irmãos, que a salvação também é possível ao que crê. Não só a cura, não só o milagre, não só, né, uma bênção que você está precisando, mas a salvação. A Bíblia deixa muito claro que quem crê em Jesus Cristo será salvo. Então, tudo é possível ao que crê. Hoje, nós vamos tratar de um assunto, irmãos, que já nos tempos de Paulo, havia pessoas que tinham dúvidas quanto a isso. E ainda hoje, você conversa com pessoas que têm dúvidas sobre a ressurreição. Você fala com algumas pessoas sobre a ressurreição, e essas pessoas, muitas delas dizem, né, mas será? O que é ressurreição?
A palavra ressuscitar no grego, irmãos, quer dizer reerguer, levantar, ou, no sentido aqui da morte, chamar de volta à vida. Isso é ressuscitar. E quando nós olhamos para o Antigo Testamento, nós vamos ver que a Bíblia relata, através do profeta Elias e do profeta Eliseu, duas ressurreições. Uma, Elias ora pelo filho daquela viúva de Sarepta, onde ele estava hospedado. O filho daquela mulher havia morrido, e Elias orou pelo menino, e o menino ressuscitou. O profeta Eliseu, sucessor de Elias, também estava passando pela casa de uma viúva também, ou de uma mulher sunamita, aliás, e esta mulher, eles já eram um casal já de idade, e ele profetizou: olha, você vai ter um filho, e ela teve o filho. E quando, depois de um tempo, o menino já estava grande, o menino teve uma forte dor de cabeça e morreu. E esta mulher foi atrás de Eliseu, e Eliseu foi até a casa dela, orou sobre o menino, e o menino também ressuscitou. Então, irmãos, embora o Antigo Testamento já traz esse relato, nós, quando olhamos e lemos no Antigo Testamento os Salmos, por exemplo, não havia um entendimento claro acerca da ressurreição após a morte. Quando você lê os Salmos, muitas vezes você vê o salmista expressando a morte como sendo a morada final do homem. Então o sepulcro eles tinham como a casa dos mortos. Mas quando a gente olha para o Novo Testamento, irmãos, há uma clareza maior sobre isso, porque Jesus vai ensinar um pouco sobre isso. E embora Jesus também tenha ressuscitado alguns mortos, no Novo Testamento, Jesus ressuscitou, como a gente já disse aqui, a filha de Jairo, Jesus ressuscitou o filho da viúva de Naim, Jesus ressuscitou Lázaro depois de 4 dias que estava sepultado. Mas todos esses, irmãos, tanto do Antigo Testamento quanto do Novo, todas essas pessoas que foram ressuscitadas, elas voltaram no seu corpo natural e depois de um tempo elas morreram de novo. Quando nós falamos aqui de ressurreição e desse tema que Paulo coloca, ele não está falando dessa ressurreição, deste milagre que pode acontecer. Além dos relatos bíblicos, irmãos, há relatos ao longo da história da igreja de muitas outras pessoas que ressuscitaram dos mortos. Pessoas que haviam morrido e ali mortas, alguém foi chamado para orar por aquelas pessoas e a pessoa ressuscitou. Nós temos relatos na história da igreja de muitos casos assim. Até hoje isso continua acontecendo de maneira até muito natural, como em países como a África do Sul, onde há um grande avivamento, há um grande despertar, muitas vidas são ressuscitadas ali. Mas nós vamos falar nesta noite, irmãos, de uma outra ressurreição. A Bíblia fala que quem crê em Jesus, todos os que creem em Jesus vão ressuscitar. Amém por isso? Glória a Deus. E quando nós lemos, por exemplo, a carta do apóstolo Paulo aos Efésios, ele fala de um tipo de morte e de um tipo de ressurreição, que se dá através de crer em Jesus. Por exemplo, em Efésios 2, no verso 5, Paulo diz: estando nós mortos em nossos delitos e pecados. Também em Colossenses capítulo 2, verso 13, ele diz: a vós outros, que estáveis mortos nos vossos pecados. Mas depois ele diz, lá em Efésios, no verso 6 do capítulo 2, ele diz: nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mas Jesus nos ressuscitou juntamente com ele. Veja que aqui o termo já está no passado, a palavra ressuscitar está no passado. Ele nos ressuscitou. Também lá em Colossenses capítulo 3, verso 1, depois ele dizer: a vós outros que estáveis mortos nos vossos pecados e delitos, no capítulo 3, verso 1, ele diz: portanto, se fostes ressuscitados com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra ou à direita de Deus.
Paulo está falando em ambas essas situações, irmãos, de uma ressurreição e de uma morte espiritual. O que Paulo coloca para nós aqui nessa passagem é que alguém que está longe de Deus, alguém que não creu em Jesus como seu Salvador, como seu Senhor, embora essa pessoa está aí andando pelas ruas, Paulo diz, ela está morta. Ela parece estar vivendo uma vida normal. Você olha para as pessoas na rua, você vê as pessoas caminhando, trabalhando, fazendo seus negócios, participando de festas, mas muitas dessas pessoas, elas estão mortas. Elas estão andando, elas estão vivendo a vida, como dizem por aí, mas espiritualmente elas estão mortas. E a ressurreição para estas vidas acontece através do crer em Jesus. É por isso que Paulo, quando se refere a essas igrejas, aos irmãos de Éfeso, aos irmãos de Colossos, ele está dizendo, olha irmãos, vocês estavam mortos, como todos estão sem Cristo, nos vossos pecados e delitos. Mas quando vocês ouviram o evangelho da graça, quando vocês ouviram que Jesus veio ao mundo para morrer pelos pecadores, e vocês reconheceram-se como pecadores, e vocês se arrependeram dos seus pecados, e vocês creram que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado, vocês se tornaram ressuscitados. Vocês passaram a ter vida espiritual, uma vida verdadeira. Lá em 1 João capítulo 3, verso 14, João também usa esse termo. João diz, nós sabemos que já passamos da morte para a vida. Nós estávamos mortos, mas quando ouvimos a palavra do evangelho e cremos em Jesus Cristo, Ele nos vivificou, Ele nos tornou vivos, Ele nos ressuscitou espiritualmente do estado de morte que a gente vivia. Jesus também, irmãos, vai falar um pouco sobre isso lá no Evangelho de João, no capítulo 5, nos versos 24 e 25, Jesus diz assim, em verdade vos digo. Todas as vezes, irmãos, que Jesus diz isso, e você lê isso na Bíblia, em verdade vos digo, por que Jesus fala duas vezes? Porque Ele está chamando atenção. É o mesmo que Ele estivesse dizendo, presta atenção no que eu vou dizer agora. Então todas as vezes que você lê um versículo e estiver lá, em verdade vos digo, você presta mais atenção, que é isso que Jesus está dizendo. E quando nesse texto de João 5, 24 e 25 ele diz assim, em verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Jesus está falando, irmãos, dessa morte espiritual. Jesus está falando daqueles que estão mortos espiritualmente e que quando ouvem falar de Jesus Cristo e creem nele, passam a ter vida. Se eu perguntasse aqui para os irmãos, você viveu essa experiência? A maioria dos irmãos aqui vai dizer que sim. Você estava vivo fisicamente, mas você hoje olha para trás e você reconhece que você estava morto espiritualmente. Você vivia uma vida sem sentido, você vivia uma vida sem propósito, você vivia uma vida sem alegria, você vivia uma vida sem paz, você vivia uma vida sem segurança, você vivia uma vida sem esperança. Mas depois que você conheceu a Jesus Cristo, tudo isso mudou. A tua vida agora tem propósito. A tua vida agora tem objetivo. Você sabe de onde você veio e para onde você está indo. Você tem a esperança da salvação. Você tem a alegria do Senhor que te renova as forças. Você tem agora paz no seu coração, a paz de Deus que excede todo entendimento, que diz a palavra. Mesmo em meio aos tormentos, você consegue ter isso. Por quê? Porque agora você está vivendo. Você não está mais morto espiritualmente, mas você agora está vivo. No verso 25 de João capítulo 5, Jesus continua dizendo, e ele diz de novo, em verdade vos digo, presta atenção, que vem a hora e já chegou. Naquele tempo Jesus estava dizendo, olha, vem a hora e já chegou,
em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem, ou os que a crerem, viverão. Jesus estava dizendo, vocês já viram, e no momento que vocês viram, vocês já ressuscitaram espiritualmente, mas há muitos mortos ainda por aí, e eles ouvirão, porque o Filho do Homem está aqui. O Filho do Homem desceu da glória do Pai e veio à terra, fez-se semelhante aos homens, e Ele está pregando este evangelho do reino. Ele é a vida, Ele é a ressurreição, e Ele está dizendo, aqueles que ouvirem a minha voz e que estão mortos, ressuscitarão. Jesus não estava falando de mortos físicos. Como que o morto físico ia ouvir a voz dele? Mas Ele está falando de mortos espirituais. Ele está dizendo para os mortos espirituais, Ele está dizendo, olha, os mortos ouvirão a minha voz, e os que ouvirem e crerem, eles vão viver. Então, irmãos, fica bem claro aqui na Bíblia, que aqueles que estão vivendo sem Deus, aqueles que não creem em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, embora eles estejam vivos fisicamente, eles estão mortos espiritualmente. Eles estão mortos espiritualmente. É por isso, irmãos, que a missão da igreja é ir e pregar o evangelho a toda criatura. Nós precisamos pedir a Deus que nos dê compaixão pelas almas. Muitas vezes você tem vizinhos, parentes, amigos que não creem em Jesus, e eles estão mortos. Eles estão mortos. Eles estão condenados à perdição. E nós, como servos de Deus, que já fomos ressuscitados em Cristo, porque cremos em Jesus, nós também precisamos levar essa palavra para eles, para que eles possam crer. Nós precisamos orar por eles, nós precisamos chorar por eles, nós precisamos interceder por eles, para que eles também ouçam e creiam em Jesus Cristo, para que eles também possam ser ressuscitados em Cristo Jesus. Mas, irmãos, a Bíblia não fala apenas dessa ressurreição espiritual. A Bíblia fala ainda de uma outra ressurreição. E lá no Antigo Testamento, como eu disse, muitos não tinham ideia, a concepção da ressurreição física. Mas o profeta Daniel, lá no seu livro, Daniel capítulo 12, e no verso 2, ele profetiza algo que talvez ele não entendesse também. Mas ele recebe essa palavra de Deus e ele transmite essa palavra. Olha o que Daniel disse, ele está falando do fim dos tempos. E então ele está falando de algo que ainda vai acontecer, algo que nós ainda não vivemos. E lá no capítulo 12, verso 2, ele diz: e multidões que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para horror, vergonha ou desprezo eterno. Veja que aqui Daniel não está falando de morte física, de morte espiritual, está falando da morte física. Ele não está falando aqui de alguém que está espiritualmente morto apenas, ele está falando de pessoas que estão mortas e sepultadas. Ele está dizendo multidões que dormem no pó da terra, literalmente, são pessoas que estão sepultadas. Essas multidões de mortos, um dia, nesse dia que ainda não chegou, eles vão ressuscitar, todos vão ressuscitar, mas uns ressuscitarão para a vida, que é chamada a ressurreição da vida, e outros ressuscitarão para a condenação, o que é chamado de ressurreição do juízo. Então, irmãos, a Bíblia fala dessa ressurreição. E lá em João 5, quando Jesus tinha falado da morte espiritual, depois ele vai falar também dessa morte. Lá nos versos 28 e 29, Jesus diz: porque vem a hora, mas agora ele não está dizendo e já chegou. Ele está falando, vem a hora, essa hora ainda vai vir. Ele disse que viria a hora, e já tinha chegado, daqueles que estavam mortos espiritualmente, que iam ouvir a palavra do Filho de Deus e iriam ressuscitar. Mas agora ele está dizendo no verso 28 e 29, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a voz dele e sairão, e os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem feito o mal
para a ressurreição do juízo ou da condenação. Então a Bíblia fala, irmãos, de uma outra ressurreição. Além da ressurreição espiritual, a Bíblia fala que vai haver uma ressurreição física. Todos vão ressuscitar. Claro que cada um ao seu tempo. A Bíblia diz primeiro os que morreram em Cristo, ou seja, primeiro os que morreram salvos vão ressuscitar. E depois do milênio, os que morreram sem Cristo ressuscitarão para o juízo. Então a Bíblia faz distinção, e nós vamos ver no final alguns textos que falam sobre isso, sobre uma primeira ressurreição e uma segunda ressurreição. A primeira ressurreição é a ressurreição dos salvos. Ela vai acontecer quando? Na volta de Jesus. Quando Jesus vier buscar a igreja, os mortos em Cristo ressuscitarão nesse tempo. Os que morreram sem Cristo permanecerão mortos por mais 1000 anos, e depois eles ressuscitarão para o juízo. Então vamos ver alguns textos que a Bíblia fala mais sobre isso. João capítulo 6, verso 40, a palavra de Deus diz assim: pois é a vontade do Pai, é que todo aquele que vê o Filho e nele crê, tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Então o que Jesus está dizendo é, o desejo do Pai é que aquele que ouve a minha palavra creia, porque aquele que crer, ele vai ressuscitar no último dia. Do que Jesus está falando aqui? Da ressurreição para a vida. No último dia, no dia da vinda do Senhor, no dia do arrebatamento da igreja, aqueles que morreram e que creram em Jesus, durante todos os anos da história da humanidade, todos ressuscitarão para estar com o Senhor. Todos ressuscitarão para estar com o Senhor. Lá em João capítulo 11, verso 26, Jesus também diz assim, falando ali com Marta e Maria, Jesus disse, na morte de Lázaro: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. O que Jesus está dizendo aqui? Aquele que crê em mim, ainda que ele morra fisicamente, mas ele vai ressuscitar no arrebatamento. E aquele que está vivo e está crendo em mim, ele nunca vai experimentar a morte eternamente, porque ele vai ressuscitar. Ele vai ressuscitar. Ainda em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, nos versos 13 e 16, o apóstolo Paulo diz assim: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem. De quem que ele está falando? Dos mortos. Ele usa o termo dormir aqui, mas ele está falando daqueles que dormem no Senhor, aqueles que estão mortos, sepultados, corpos sepultados, mas que morreram e creram em Jesus. Então ele diz: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Aí no verso 16 ele diz: pois o mesmo Senhor descerá do céu com grande brado, ao som da trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Então veja, ele está dizendo primeiro os que dormem, agora ele está falando que os que morreram. Então quando ele diz o termo os que dormem, ele está querendo se referir aos que dormem no Senhor, aos que morreram salvos, aos que creram em Jesus e que morreram. Lá na volta de Jesus, quando a trombeta de Deus tocar para arrebatamento da igreja, eles vão ressuscitar. Essa é a esperança, irmãos, que nós temos. É por isso que quando Paulo está falando aos coríntios aqui, Corinto era uma região grega, eles não criam em ressurreição. É por isso que Paulo está falando: vocês não creem que há ressurreição? Se não há ressurreição, Jesus não ressuscitou. E se Jesus não ressuscitou, não vai nunca ter ressurreição. Mas no final ele diz: mas Cristo ressuscitou. Há testemunhas que viram Jesus ressuscitado.
Jesus apareceu aos apóstolos, Ele apareceu aos 2 no caminho de Emaús, Ele apareceu para Maria, Ele apareceu para 500 pessoas reunidas, e todas testificam que viram Jesus ressuscitado. E ele diz então: Jesus ressuscitou e Ele se tornou a primícia, ou seja, o primeiro dos que serão ressuscitados. E Paulo diz: mas cada um ao seu tempo, Jesus a primícia, e depois nós, na sua vinda, seremos ressuscitados. Então a esperança, irmãos da igreja, é por isso que o crente, irmãos, ele não vê a morte como o mundo vê. É claro que ninguém deseja morrer, ninguém quer. Se eu perguntar aqui, quer morrer? Os irmãos vão falar não, né? Mas, irmãos, nós precisamos entender que a morte para nós não é o fim. A morte para nós não é o fim. Na verdade, quando nós fechamos os olhos neste mundo, nós estaremos com o Senhor. O nosso corpo vai ser sepultado, o nosso corpo vai ficar lá dormindo até a ressurreição, mas a nossa alma não. No momento da nossa morte, nós já estaremos com Deus. Pastor, como que é isso? Nós já vamos falar um pouquinho sobre isso mais adiante. Mas, irmãos, você entende que nós temos essa esperança. É por isso que a Bíblia diz que, quando nós estamos trabalhando esse tema, tudo é possível ao que crê. Se você crê em Jesus, você um dia vai ressuscitar para a vida. Se você crê em Jesus, um dia você vai ressuscitar para a vida. Você, ao fechar os olhos neste mundo, não acabou. Não, você vai viver uma nova história. Você vai continuar vivendo na presença do Senhor. Então essa é a esperança do crente. E quando nós falamos aqui, né, irmãos, o texto que Paulo usa aqui em Tessalonicenses: não sejais ignorantes acerca dos que já dormem. Quando nós falamos aqui em dormir, nós não estamos falando do sono da alma, como alguns ensinam. Há algumas religiões que ensinam o sono da alma. Quando você morre, a sua alma vai dormir e você vai ficar esperando até a vinda de Jesus para ressuscitar. Nós não cremos assim. E não cremos assim com base bíblica. Então eu vou citar para você alguns textos aqui. Lucas capítulo 16, Jesus conta a parábola do rico e de Lázaro, um mendigo. E nessa parábola, irmãos, lá no capítulo 16, quando chega no verso 22, Jesus diz assim: morreu o mendigo e foi levado para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. Depois, no verso 23, Jesus diz: no inferno, o rico, estando em tormentos, ergueu os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Ou seja, Jesus está dizendo que o corpo do rico e de Lázaro foi sepultado, mas a alma deles um foi para o Senhor e o outro foi para o inferno. Então, com base, irmãos, no próprio ensinamento de Jesus, na palavra de Jesus, nós temos a segurança de que quando nós partirmos deste mundo, o nosso corpo vai ser sepultado, nosso corpo vai dormir e aguardar a ressurreição, mas a nossa alma estará ou com Deus ou no inferno. Não há outro caminho. Quando nós fecharmos os nossos olhos, ou nós estaremos no paraíso com o Senhor, ou nós estaremos no inferno em sofrimento. É isso que Jesus diz aqui nessa parábola. Um outro texto que eu quero deixar para os irmãos está lá em Lucas 23, verso 43. Quando Jesus foi crucificado, nós sabemos que ele foi crucificado ao lado de 2 ladrões, né? Tinham 2 ladrões ao lado dele. Os 2 começaram a zombar de Jesus, mas de repente um viu que Jesus estava agindo ali de maneira diferente e ele se arrependeu. Aquele ladrão, né, da sua direita, ele disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E o que Jesus respondeu para ele? Jesus disse: eu te digo, hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Aí eu pergunto para os irmãos: mas o corpo de Jesus não ficou 3 dias lá na sepultura? Como que ele falou que hoje mesmo estarás comigo? Aquele ladrão que morreu, ele não foi sepultado? O corpo dele não foi sepultado? Como é que Jesus disse: hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso? Porque o corpo está sepultado,
mas a alma estaria lá na glória. É por isso, irmãos, que quando a gente faz um culto fúnebre de alguém que a gente sabe que morreu em Cristo, morreu salvo em Cristo Jesus, é claro que a gente sente tristeza pela partida da pessoa, a gente sente saudade, do convívio com aquela pessoa, mas lá dentro no nosso coração, irmãos, há uma chama de esperança, porque a gente diz: essa pessoa já está com o Senhor, essa pessoa já está na presença de Deus, ela deixou esse mundo. Talvez você vai no sepultamento de uma pessoa que sofreu tanto, passou enfermidade, passou ali momentos tão difíceis na vida, e aí você olha para aquela pessoa ali e você diz: o sofrimento dela acabou, porque agora ela está com o Senhor. Ela está com o Senhor. Essa, irmãos, é a nossa esperança. Por isso a Bíblia diz que tudo é possível ao que crê. A ressurreição é possível ao que crê. A ressurreição para a vida é possível ao que crê em Jesus. Por isso nós temos essa segurança, por isso nós temos essa esperança da vida eterna. Irmãos, lá em João 8, no verso 51, olha Jesus de novo dizendo: em verdade vos digo, prestem atenção, se alguém guardar a minha palavra, se alguém crer na minha palavra, não verá morte eternamente. Olha quantas promessas Jesus fez na Bíblia, que a gente não vai ficar morto lá eternamente. Quando você morrer, você estará com o Senhor, e mesmo o teu corpo que foi sepultado, ele vai ressuscitar ainda. Você estará com Cristo desde o momento da sua partida, mas na vinda de Jesus, o teu corpo vai ressuscitar. Você vai ter o teu corpo de volta. Você não vai ficar um ser espiritual para o resto da vida, você vai ter um corpo. Amém? Então, irmãos, além da ressurreição espiritual, a Bíblia fala da ressurreição física, o nosso corpo na vinda de Jesus. Mas aqui eu quero encerrar dizendo, porque Paulo ele tinha ali dois tipos de pessoas. Primeiro, os que não criam na ressurreição. Então ele explicou que vai haver ressurreição. Ele explicou: vai haver ressurreição. Jesus ressuscitou, Jesus foi a primícia, e depois nós na sua vinda. Mas entre os que criam na ressurreição, eles faziam uma pergunta para Paulo, e Paulo cita essa pergunta aqui no texto que nós lemos de 1 Coríntios, capítulo 15, no verso 35. Paulo diz assim: mas alguém dirá, como ressuscitarão os mortos? Com que corpo eles virão? Então, uns não criam na ressurreição, outros que criam estavam perguntando: mas com que corpo que nós vamos vir na ressurreição? Porque é uma pergunta que a gente faz mesmo. Seu corpo é sepultado, dentro de pouco tempo, você virou pó. Essa carcaça vira pó. Não é isso que a Bíblia diz? Do pó vieste, ao pó tornarás. A Bíblia diz que quando morremos, o corpo volta para o pó que o deu, e o espírito volta para Deus. Então nosso corpo vira pó. E aqueles que morreram em acidentes, naufrágios, aqueles que morreram em quedas de avião, corpos queimados, dilacerados, carbonizados, outros que morreram em acidentes terríveis, como que vai voltar o corpo deles? É a pergunta que eles estavam fazendo para Paulo. E aí Paulo vai explicar isso, irmãos, a partir do verso 42. Olha o que Paulo diz: assim também a ressurreição dentre os mortos. Semeia-se o corpo em corrupção, ressuscitará em incorrupção. Semeia-se em ignomínia, ressuscitará em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscitará em vigor. Semeia-se corpo natural, ressuscitará corpo espiritual. Olha o que ele diz agora: se há corpo natural, há também corpo espiritual. Olha esse termo, corpo espiritual. Alguns creem, irmãos, que quando morremos, nosso espírito continua existindo. Mas Jesus, quando ele está ensinando, e quando a palavra de Deus ensina sobre a ressurreição, ele fala de um corpo espiritual. Ele não está falando que nós seremos espírito.
nós teremos um corpo espiritual. Ele diz: assim como tem o corpo natural, nós vamos ter o corpo espiritual. Ele diz aqui, irmãos, ainda, né, no capítulo 15, Paulo ele fala assim, que quando a gente semeia, né, quando a gente semeia uma semente, olha, verso 37, quando semeias, não semeias o corpo que há de nascer, mas o simples grão, como de trigo ou de outra semente. Não é verdade? Quando você planta o pé de milho? Não, você planta um grão. E depois nasce o quê? O pé do milho. Quando você semente a semente de um abacateiro, nasce o quê? Um pé de abacate. E Paulo ele cita esse exemplo, irmão, para dizer para a gente, embora nós teremos um corpo, não vai ser esse mesmo corpo. O corpo que está sendo semeado ou sendo sepultado é um, e o corpo glorificado é outro. É outro diferente. Irmãos, olha que coisa maravilhosa que é a ressurreição. Então, sabe aquela pessoa que morreu num acidente, aquela pessoa que morreu carbonizada, aquela pessoa que morreu no naufrágio, aquela pessoa que morreu de forma tão terrível? Na ressurreição, se ela aceitou a Cristo como Salvador, ela vai receber um corpo novinho, glorificado. Sabe aquela pessoa que morreu com câncer, destruindo seu corpo, comendo seus órgãos, destruindo totalmente? Essa pessoa foi sepultada com aquele corpo corruptível, aquele corpo todo machucado, todo dilacerado, mas quando ela ressuscitar, ela vai ressuscitar com um corpo novinho, um corpo glorificado, um corpo perfeito. Sabe aquela pessoa, irmãos, que morreu com problemas físicos, né? Deficiências físicas, cegueira, mutilação ou coisas do tipo? Na ressurreição ela vai ter um corpo perfeito. A ressurreição será assim, é isso que Paulo está dizendo. Ninguém vai ressuscitar com o mesmo corpo que foi sepultado, ele vai receber um corpo glorificado. E Paulo está respondendo isso. Então Paulo conclui falando sobre isso. Lá em 1 João, capítulo 3, no verso 2, João diz: sabemos que quando ele, Jesus, se manifestar, nós seremos semelhantes a ele. E como que Jesus ressuscitou, irmãos? João está dizendo que nós vamos ser semelhantes a ele ressuscitado. Como que Jesus ressuscitou? Jesus ressuscitou e ele apareceu no lugar onde os discípulos estavam ali, reunidos com medo. Como Jesus entrou na casa? Passou pela parede. Ele atravessou a parede. Ele atravessou a parede. Aí os discípulos olharam aquilo e disseram: é um espírito. Atravessou a parede, é espírito. E aí Jesus disse lá em Lucas 24, você vai encontrar esse texto, Lucas 24, verso 39. Jesus diz: não, eu não sou espírito. Toquem em mim, toca aqui em mim. E eles tocaram em Jesus. Ele diz: por acaso um espírito pode ser tocado por alguém? Eu estou aqui, é meu corpo que está aqui. Alguns ainda não creram. Jesus diz: vocês têm alguma coisa para comer? E eles disseram: temos um peixe assado aqui. Jesus foi lá e pegou o peixe assado e comeu. Jesus disse: o espírito come, mas eu estou comendo. Então, irmãos, quando João fala que na ressurreição nós vamos ter um corpo semelhante ao dele, significa que nós vamos ter um corpo glorificado como o dele. É um corpo que se pode tocar, é um corpo que pode se alimentar, mas é um corpo sem pecado, é um corpo sem enfermidade, é um corpo sem doenças, é um corpo que nunca mais vai morrer. Essa é a promessa que a Bíblia nos faz. Mas finalizando, irmãos, a Bíblia então fala das duas ressurreições. Lá em Apocalipse capítulo 20, verso 6, a Bíblia diz assim: bem-aventurado aquele que tem parte na primeira ressurreição. Qual que é a primeira ressurreição? A dos salvos, os que morreram crendo em Jesus.
Esses vão participar da primeira ressurreição, que é a ressurreição da vida. E lá em Apocalipse 26 diz: bem-aventurados aqueles que têm parte na primeira ressurreição, porque a segunda morte não tem poder sobre eles. Mas e na segunda ressurreição? Como que vai ser? A ressurreição do juízo, daqueles que morreram sem crer em Jesus. Olha o que diz Apocalipse 21, 8. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos imorais, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, o lugar deles será no lago de fogo e enxofre, que é a segunda morte, ou seja, a morte eterna. Então veja, irmãos, que na primeira ressurreição dos salvos, nós ressuscitaremos para a vida eterna. E os que morreram sem Cristo, eles vão ressuscitar depois, mas para um juízo, para um julgamento. E a Bíblia diz que os que não foram achados escritos no livro da vida serão lançados no lago de fogo e enxofre. E a Bíblia diz aqui que todos esses que eu citei, eles vão ser lançados no lago de fogo e enxofre. E este lago de fogo e enxofre é a segunda morte. Mas não é uma morte, irmãos, que fala de fim, fala de sofrimento eterno. Não é um sofrimento temporário, é um sofrimento eterno. Então nós estamos ouvindo, irmãos, esta palavra nesta noite. E talvez alguns possam ter até se assustado com isso. Mas a boa notícia é que Jesus disse que quem nele crê não morrerá para sempre. Quem crê em Jesus vai participar da primeira ressurreição. Quem crê em Jesus, ele ressuscita primeiro da morte espiritual, passa a ter vida espiritual, e depois, quando ele morre fisicamente, ele vai aguardar a vinda de Jesus. Ele vai estar na glória, mas o seu corpo vai estar aguardando. E lá na vinda de Jesus, o corpo dele vai ressuscitar. Ele vai receber um corpo novo, um corpo glorificado. E depois disso, ele nunca mais vai morrer. Ele nunca mais vai ficar doente. Ele nunca mais vai sofrer pelo pecado. Ele estará num corpo glorificado. Então vale a pena crer em Jesus. Vale a pena crer. Vamos nos colocar em pé. Louvado seja Deus. Se você está ouvindo essa ministração, aqui, aqueles que ouvirão depois lá no YouTube, se você ainda não entregou a vida para Jesus, se você não creu em Jesus como seu Senhor e Salvador, ainda há tempo. Esta palavra está sendo entregue para você nessa noite, porque ainda dá tempo de você viver essa vida eterna. Então, se há alguém que gostaria de se entregar a Jesus, eu gostaria que você fizesse isso. Você abrisse o seu coração e dissesse para o Senhor Jesus: Senhor Jesus, perdoa os meus pecados, escreve o meu nome no livro da vida, venha morar em minha vida. Eu creio que Tu és o Filho de Deus, eu creio que o Senhor morreu e ressuscitou dos mortos, eu creio que o Seu sangue me purifica de todo pecado. Faça essa oração a Ele agora, e você poderá ter a certeza da ressurreição espiritual e da ressurreição para a vida. Que Deus abençoe sua vida no nome de Jesus.